Amém? Estão todos acordados aí? Amém, gente? Vamos estar dando continuidade à nossa série. Quem aqui tem sido abençoado na nossa série? Amém? Quem aqui tem tido confronto aí no coração e sendo moldado por aquilo que Deus tem falado nos nossos corações? Eu creio que Deus tem falado muito aos nossos corações, não só da igreja, mas fala primeiro comigo, que é algo que, quando eu comecei a fazer essa série, veio de confronto mesmo no meu coração, daquilo que estava dentro do meu ser, e Deus ele vem falando muito forte no meu coração, e não somente passando para a igreja aquilo que Deus tem falado, mas eu sendo curado, transformado também, né? Então, que essa série que a gente está fazendo possa estar entrando no coração de vocês, a gente precisa ser moldado, sendo transformado, porque é uma coisa que, assim, que acontece, a gente fala assim, a gente aceita Jesus, a gente entrega a nossa vida ao Senhor, mas a gente acha que por a gente entregar a nossa vida, a gente já está completo. A gente não precisa mais ter passos, a gente não precisa mais ser transformados. O encontro com Deus, ele faz uma transformação. Mas existem consequências, sequelas daquilo que nós vivemos, daquilo que nós passamos nos nossos passados. E tudo isso ele vem trazendo para nossas vidas nos dias de hoje. Por mais que o Espírito Santo de Deus possa vir, por mais que o Espírito Santo de Deus possa tocar o seu coração, existem sequelas, consequências, coisas, atitudes em que nós vivemos que é consequência do nosso passado. Então não apenas nós estamos aqui pregando o Evangelho, mas nós estamos dando direcionamento para que nós nos transformamos em uma nova criatura. Nós precisamos ser uma nova criatura. E para que nós precisamos ser essa criatura, nós precisamos ter um coração aberto a ter entendimento, a querer essa mudança. Não adianta nada a gente vir aqui à igreja, ouvir, ir embora e continuar vivendo do mesmo jeito. Existe algo que nós precisamos olhar para a palavra do Senhor, ter entendimento e começar a viver a palavra do Senhor. Não mais viver para o nosso eu, não mais viver. Tem coisas que nós passamos no passado que precisa, talvez a mesma coisa começa a acontecer de novo, mas Deus dá uma proporção, um direcionamento diferente. Você começa a ver Moisés ali no deserto, Jesus, Deus fala assim para ele, o povo teve sede, fala assim, fere a pedra que vai sair água. Ele foi lá, feriu a pedra e começou a sair água. E o povo ali então se saciou. Mais para frente, Moisés ali no deserto foi a mesma coisa. Só que Deus falou o que para Moisés? Fale com a pedra. Não mais bata, mas fale com a pedra para que ela libere água para o povo. Ou seja, a mesma coisa aconteceu, mas Deus dá um direcionamento diferente para que aconteça. Mas o que Moisés faz? Ele vai lá, pega a vara e fere de novo a pedra, porque aquilo que ele tinha feito no passado deu certo, então ele quis fazer de novo, mas o direcionamento do Senhor era diferente. Então tem certas coisas na nossa vida que nós temos que deixar o passado e começar a viver as coisas novas em Deus. Novos de direcionamento, novas palavras ao Senhor. E para que a gente comece a viver isso, nós precisamos ser moldados dentro de nós. O nosso caráter, o nosso ser, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Hoje eu sou uma pessoa de um jeito, amanhã eu preciso ser outra pessoa. Você começa a ver, começa a estudar a psicologia, ela começa a falar que cada dia você é um ser diferente. Cada dia você tem ações diferentes, porque tudo aquilo que vem juntando num dia, no outro dia você carrega aquilo e você tem atitudes e formas de ver diferentes. Cada dia você é uma pessoa nova. Mas para que essa pessoa nova seja direcionada, vivido naquilo que o Senhor quis escrever para você, você precisa olhar para a Bíblia, olhar para você, olhar como se fosse um espelho e ver aquilo que nós precisamos ser transformados. Nós estamos nessa série, Orgulho Nunca Mais. Diga ao seu irmão, orgulho nunca mais. Mais uma vez, orgulho nunca mais. Gente, a gente vem nessa série, depois vocês olham no YouTube lá, o começo para quem não assistiu está lá, né? Depois vocês veem, para vocês terem um pouco mais de conhecimento. Eu falei aqui que o orgulho é uma das coisas no ser humano que é mais difícil de ser trabalhada, se não a mais difícil do ser humano.
A gente começou a falar um pouco sobre as manifestações do orgulho. O que são essas manifestações dentro do orgulho? Ele atrai mentira, insatisfação, inveja, aprovação e aceitação, ofensa e falta de perdão, vitimismo, arrogância e autossuficiência. Durante essa série eu vou falar tudo isso para entrar nos nossos corações, aquilo que o orgulho, essas características que o orgulho traz para o nosso coração. Nós falamos sobre a arrogância. A arrogância, ela não é o cara que tem um pouco de arrogância dentro dele, ele não reconhece os seus erros. Ele não aceita a ajuda do próximo. Ele é uma pessoa um pouco mais egoísta para dentro dele. E dentro da arrogância também tem a autossuficiência, que é a pessoa que ela como se fosse autônoma, ela não quer ajuda de ninguém, ela quer fazer tudo do jeito dela. Ela quer ali as coisas que não saem da forma dela, ela fica brava, estressada, ela quer tudo. Por mais que talvez ouve a opinião dos outros, mas ela quer tudo do jeito dele. Isso foi o que falou mais alto, porque eu era uma pessoa assim. Eu estou no processo a cada dia, nós estamos sendo transformados. Então nós precisamos olhar para o orgulho que existe dentro de nós e comparar aquilo que está afetando as pessoas à nossa volta. Falamos também sobre a insatisfação. A insatisfação não é algo que a gente tem, mas é algo que é o desejo que nós desejamos e não podemos ter. Isso atrai essa insatisfação. A insatisfação é tentar ser como Deus. Quem lembra do exemplo? Que quando você está insatisfeito de algo que Deus te deu, e você começa a buscar algo que você deseja, igual a Eva lá no jardim, que ela estava vivendo em uma forma que Jesus criou para ela, as situações, a forma, mas ela desejou o fruto, ela desejou aquilo que ela não poderia ter, ou seja, ela estava tomando a frente de Deus, ela queria ser como Deus, e muitas das vezes isso traz no nosso coração que aquela insatisfação que está dentro do nosso coração, a gente começa a querer os nossos desejos, nós queremos viver aquilo que nós desejamos, e não mais aquilo que Deus tem na nossa mão. Um pouco aquilo que eu falei acima, a arrogância e a autossuficiência, para que isso seja curado, existe a humilhação. Você precisa se humilhar para que isso comece a ser tratado no nosso coração. A gente deu o exemplo de Naamã, que ele precisou se humilhar para ele ser curado. A insatisfação para ser curado é a gratidão. Agora vamos pensar o que é a gratidão. Algo que, não lembro se eu falei semana passada, mas algo que queimou no meu coração essa semana, que a ingratidão, muitas das vezes você recebe algo e fala um obrigado. Muitas das vezes o nosso entendimento aqui, para ser grato, você tem que agradecer, você tem que falar obrigado e receber aquilo. Mas a gratidão é muito mais do que um obrigado de saber receber, mas é algo de você identificar talvez os pontos negativos e positivos da sua vida, pegar essa gratidão, entender que é aquilo que Deus tem para a sua vida. E ser grato por isso, agradecer a Deus, viver com aquilo que você tem na mão e não viver em rumo aos desejos do seu coração. Deus coloca desejos, objetivos nas nossas vidas, a gente tem que ver qual é o direcionamento do Senhor, não o direcionamento do nosso coração. E se eu te perguntasse assim, se hoje você dormisse e acordasse no dia seguinte e olhasse para a sua vida, e se você só tivesse aquilo que você é grato, aquilo que você não reclama, o que você teria na sua mão? Porque muitas das vezes a gente reclama do nosso marido, filho, do serviço. Quando a gente começa a ter essa insatisfação, a gente não tem gratidão sobre aquilo que nós temos. E se você acordasse hoje com aquilo que você é grato, o que você teria na sua mão? Pare e pense, o que nós teremos na nossa mão, com aquilo que nós não reclamamos, com aquilo que nós talvez desejamos, coisas ruins, reclamação do nosso serviço, do nosso dia a dia, o que você teria em mãos? Praticamente nada. Poucas coisas a gente teria nas nossas mãos. Você começasse a viver somente com isso. É algo para a gente refletir, é algo para a gente entender que a nossa vida precisa ser quebrada, transformada. Isso tudo tem a ver com o nosso orgulho. Tudo isso tem a ver com aquilo que está dentro do nosso coração. Isso vem sendo formado no nosso dia. Isso foi entrando na nossa forma de vida, crescer.
talvez abusos, talvez várias coisas que nós passamos na nossa vida, hoje nós trazemos isso, e talvez a nossa decisão, a forma de viver está baseada nisso. Quando nós transformamos em uma nova criatura, nós precisamos entender que acreditar em Cristo, aceitar Jesus, não é apenas isso para viver uma nova criatura. Não é porque eu batizei, não é porque eu vivo na igreja que eu sou uma nova criatura. A Bíblia fala o que tem um joio e trigo. Qual a diferença? Se você pegar o joio e o trigo, é a mesma planta, praticamente. Você olha, não vê diferença no joio e no trigo. Não tem como você, a olho nu, começar a ver. Algumas pessoas que estudam sobre isso, existem alguns aspectos que dá para ver, mas nós não entendemos qual que é. Quando eu descubro que é o joio e trigo, quando eu amasso, eu quebro, trituro aquilo ali, eu descubro o que tem dentro. O trigo, ele tem semente, ele tem um trigo dentro. O joio não tem nada dentro. Então, o que tem dentro do nosso coração? O que nós temos? O que está dentro da nossa vida? Qual o objetivo nosso aqui? Será que é gerar frutos? O que é? Por que nós estamos aqui? Nós precisamos ser essa nova criatura. Nós precisamos se renovar no nosso coração, a nossa alma, para que o nosso relacionamento, a nossa forma de viver se transforme numa vida abundante, uma vida em que Deus escreveu para nós. Nós precisamos olhar para nossas vidas. Quando eu comecei a escrever essa série, Deus começou a revelar muitas coisas da minha vida. Muitas coisas que precisavam ser transformadas. E para mim ser transformado, eu preciso tomar um passo de fé. Entender, olhar para mim, peguei algumas pessoas que estavam à minha volta e falei, faz uma lista do que eu preciso melhorar. O que eu preciso ser transformado? Porque nossa vida, o nosso orgulho cega a gente. Pega as pessoas próximas de você e fala assim, faz uma lista. Faz uma lista do que nós precisamos mudar, daquilo que você olha de ruim, daquilo que você acha. Coloca os dois na frente, se for um cônjuge. Coloca os dois na frente assim, ó, e vê o que precisa ser mudado. Vocês vão ver tantas coisas que talvez você não enxergue. Quando eu fiz isso com a Vanessa, são coisas que a gente já está ao longo da nossa caminhada trabalhando nisso, porque eu sou uma pessoa muito orgulhosa. Graças a Deus, em nome de Jesus, não sou mais. Mas eu sou uma pessoa que, se eu não fazer as coisas do jeito que eu quero, eu fico bravo. Tem que ser assim. Então, a Vanessa é uma pessoa muito boa. Então, tipo assim, para ela é tão boa que é muito certo. Tem que ser, tipo, ali é aquilo ali. E isso, para mim, que eu falo, não, dá um jeitinho brasileiro. Ela, não, tem que ser assim. Estilo já. Então, eu estou aprendendo muito com ela. Então, nossos cônjuges, as pessoas que estão à nossa volta, elas enxergam e veem o que você precisa ser. Muitas das vezes, esse confronto que vai vir no nosso coração, nós não vamos querer ser mudados, ser transformados, porque o nosso orgulho está à flor da pele, está no nosso coração. Nós precisamos trabalhar nisso. E hoje eu quero falar um pouco sobre o vitimismo. Vitimismo. Existem dois tipos de pessoas que têm um vitimismo. São pessoas que têm característica de ser vítimas. São certos pontos na nossa vida em que nós se declaramos vítimas de alguma coisa. Tem uma pessoa que ela é 100% vítima, que é uma pessoa que já está em um caso bem extremo. Então eu vou falar um pouco sobre esse vitimismo. O vitimismo é pessoas que carregam aspectos do vitimismo. Ainda não se transformou na vítima, mas ainda estão trabalhando nesses aspectos. São pessoas, nós mesmos, às vezes nós se fazemos de vítimas em certas situações para que isso conforte o nosso coração. Para que isso não venha trabalhar aquilo que está a dor no nosso coração. Aquilo que nós precisamos ser moldados. Então, às vezes, você vai de confronto a alguma coisa, daquilo que você está vivendo, e nós não conseguimos ser confrontados, então nós se transformamos em vítima para que esse confronto não entre na ferida que está no nosso coração. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que eu acho que é um casal, gente. Casal é uma coisa que tem de tudo, que a gente aprende no relacionamento, né? Casal. O que acontece hoje com um casal? A gente entra numa briga, uma discussão, alguma coisa, e aí aquela ferida que está no nosso coração, a gente não consegue entrar em confronto com o nosso cônjuge. Aí a gente começa a se dar de vítima. Ah, porque eu vivi assim, porque eu aprendi assim.
porque é assim que eu sei que vai dar certo. Então a gente começa a colocar algo do que nós vivemos para que nós não entramos em confronto daquilo que nós precisamos ser mudados, transformados. Esse vitimismo, ele entra num relacionamento. Eu às vezes ia brigar, discutir alguns pontos com a Vanessa, e aí ela falava, você fez isso, isso e isso. E aí eu falava, mas você também faz isso e isso. É uma coisa assim, eu quero justificar o meu erro com aquilo que ela faz e não assumo o meu erro. Eu começo a se transformar em vítima e colocar ela como um vilão. E nós precisamos ser cuidados. E isso é no nosso dia também. A gente começa a se vitimizar por algumas situações na nossa vida. Porque eu vivo assim, que eu passo assim. A gente se vitimiza muito, gente. E isso corrompe o nosso coração. O vitimismo como pessoa não consegue olhar para si e fazer uma autocrítica sobre a si mesmo. O cara que, a pessoa que ela não consegue olhar para você e fazer uma crítica para si própria. Você já se olhou no espelho e tentou olhar, nossa, você é assim, assim, assado? Já olhou no espelho e falou, nossa, você é assim, você precisa mudar nisso. É difícil a gente olhar isso porque a gente tem esse vitimismo dentro do nosso coração. E muitas das vezes os espelhos são as pessoas que estão à nossa volta. É mais fácil a pessoa se vitimizar em um assunto do que reconhecer o seu erro e amadurecer nisso. Porque a ferida é muito grande. Então a gente se vitimiza por aquilo que nós passamos, vivemos. Alguns pontos do vitimismo. Nem todos vai ter todos os pontos, tá? Nem todas as pessoas vão ter todos os pontos que eu vou falar aqui. Mas existem alguns pontos que estão na nossa vida. A gente ser controlador. Isso faz parte do vitimismo. A gente querer controlar as coisas do nosso jeito. A gente querer fazer coisas que tem que ser assim, porque eu vivi assim, aprendi assim. Isso é controlador. E a pessoa começa a usar os seus pensamentos, as suas ações, tudo aquilo que você está sendo direcionado através de pena. As pessoas se sentem pena daquilo de quem você é. Ou seja, a pessoa que controla, ela começa a gerar situações em que a pessoa vai sentir pena de você e aí você começa a ceder. Isso é uma pessoa que autocontrola. A carência afetiva, pessoas que sentem falta de afeto, faz as pessoas sentir pena para estar próximas. Isso faz parte do vitimismo. A Vanessa é uma pessoa, eu falo muito que ela é minha esposa, então eu tenho essa autoridade um pouco para falar sobre o nosso relacionamento, mas ela é uma pessoa que não teve pai. Então certos assuntos que eu vou direcionar a ela, confrontos que eu vou ter com ela, ela não teve uma figura de um pai. Onde ali ela não sabe lidar com certos assuntos, com certas atitudes. Então por ela não ter essa figura de um pai, ela toma decisões que puxam mais para o lado da mãe, vamos dizer assim. Daquilo que ela aprendeu, sem uma figura masculina por perto. Então isso afeta. Então a gente precisa sentar e trabalhar nessas situações. Por mais que ela aceitou a Jesus, por mais que ela se transformou em uma nova criatura, existem pontos na nossa vida que precisam ser trabalhados. Outro ponto é os seus problemas é mais grave e urgente que os outros. Os pontos em que o vitimismo traz é que eu preciso lidar com os meus problemas e tem que ser urgente. Mais do que chegar uma pessoa precisar de ajuda, o meu problema é mais importante, é o primeiro lugar. Isso traz esse ponto. A imaturidade. Projetar circunstâncias da infância, uma forma de justificar o que você vive. Isso é muito forte em nós. Porque nós vivemos em várias fases da vida em que nós vivemos hoje diferença daquilo que nós vivemos no passado. E eu sempre dou o exemplo que eu era muito mentiroso. Deus ele trouxe a revelação de onde entrou isso na minha infância. Eu não lembrava. Eu fiz um propósito com Deus, ele trouxe na minha infância, eu com 7 anos de idade, entrava na escola com os materiais usados, minha mãe pegava do ano anterior, caderno tudo branco, lápis desse tamanho, borracha usada. Então as crianças, os professores, elas vinham me encher, tirar sarro. Então eu na minha infância começou a gerar e eu começava a justificar aquilo e falar assim, não, é por causa disso. Então aquilo entrou no meu coração com medo de justificar aquilo que eu estava vivendo. E isso trouxe para mim ao longo da minha vida, eu querer saber tudo, eu querer viver tudo isso, e isso eu inventava mentira, acreditava nas minhas próprias mentiras.
Ao longo de meu irmão chegar, meu irmão mais novo estava aqui, ao longo dele chegar para mim, ele confrontar a minha vida e falar assim: por que você está mentindo? Você está acreditando na sua própria mentira? E aí eu comecei a buscar a Deus, e Deus me deu essa direção de buscar e fazer um propósito com Ele. Ele me trouxe uma revelação em sonho daquilo que eu tinha vivido no passado, que estava afetando a minha vida nos dias de hoje. Então, tem certos pontos na nossa vida em que nós vivemos que precisa ser revelado, que está oculto no nosso coração. Certa atitude, tem pessoas que às vezes querem atenção para si, tem pessoas que não percebem, mas as suas formas de viver, ela quer atenção, isso. São pontos da infância que fez a diferença para que você vivesse dessa forma. O vitimismo, ele nos protege de sentir mal ou de ter que lidar com coisas difíceis. Cara, a primeira pessoa que se fez de vítima na Bíblia foi Eva. A gente falou sobre Eva semana passada, de como que a insatisfação entrou no coração da Eva. Logo após essa insatisfação, ele se coberta, se afastar de Deus, Deus vem ali, tem um encontro com ele, e eles falam assim, e Adão fala para Deus que ele estava nu e se escondeu, e aí Deus fala assim: como que você descobriu que você estava nu? Quem te falou? Tal. E aí ele perguntou: você comeu do fruto? E aí ela fala assim, foi a cobra. Ela não assumiu o erro dela, ela se fez de vítima, foi a cobra. Depois Adão chega para Deus e fala o quê? Foi a Eva, essa mulher que você deu. Se fazendo de vítima pelo erro que ela fez e não assumiu o erro, não consegue assumir que você está fazendo de errado, você quer justificar aquilo que você está vivendo. E eu vou dar um ponto aqui importante para vocês, que está em Lucas. Isso foi só a introdução, gente. A gente vai ficar aqui até umas 3 horas. Lucas 8, 43, a partir do 43. É uma história rápida, breve, que eu quero deixar para vocês. Eu acho que muitos, se não todos, já ouviram falar da cura da mulher com hemorragia. Amém? Todos abriram? Eu vou estar lendo. Está falando assim: certa mulher que tinha uma hemorragia havia 12 anos e gastara tudo com os médicos, tudo que tinha, mas ninguém pudera curá-la. Chegando por trás dele, tocou na borda da sua roupa e logo parou a hemorragia. E disse Jesus: quem tocou em mim? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta, te comprime. E dizes: quem tocou em mim? Disse Jesus: alguém tocou em mim. Senti que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia se esconder-se, aproximou-se tremendo, prostrando-se ante dele, declarou diante de todo o povo que havia tocado nele, e como logo fora curado. Então disse Deus: tem bom ânimo, filha. Disse Jesus: tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou, vá-te em paz. Eu acho que todos se não todos, já ouviram falar sobre essa mulher. Vamos parar um pouco para pensar sobre a vida dessa mulher. Essa mulher, a Bíblia relata que faz 12 anos que ela está vivendo com hemorragia. Vamos pensar como a fraqueza dessa mulher, como que ela estava vivendo. Na sociedade em que ela vivia, existia lá em Levítico, se eu não me engano, 15, fala sobre a purificação da mulher quando ela está no período menstrual. Para eles, quando a mulher está nesse período, ela se transforma em um período impuro. Em um período em que ela não pode tocar nas coisas, senão vai transformar em coisas impuras. O homem e a mulher não podem ter relações, porque se transformariam em impuro. Aonde ela deitava, aonde que ela pisava, aonde que ela estaria nesse período, ela estaria impura. Ela não poderia viver em meio à sociedade, porque ela estaria impura. E quem tocasse nela se transformaria em impuro. E a Bíblia relata que ela, 12 anos, ela sofria disso. Então, para a sociedade em que ela vivia, ela pensa numa mulher. Cara, para quem já morou em sítio, imagina assim, naquela região desértica. Pensa viver dessa forma, saindo sangue ali. A fraqueza do corpo.
A Bíblia fala que ela gastou tudo que ela tinha em remédios e médicos. O que acontecia? Eu falei um pouco sobre a dracma há um tempo atrás. A mulher, ela recebe do pai, ou ao longo do tempo ela começa a juntar a sua herança para que ela pudesse casar ou vivesse depois na sua viuvez. Eles juntavam isso porque a mulher era uma mulher considerada, elas eram consideradas meio que um segundo plano da sociedade. A mulher era meio que, quando o marido morresse, se ela não tivesse condições, ela vivia mendigando, porque não tinha ali uma ajuda, vamos dizer assim. Então pensa, tudo aquilo que ela juntou na vida, talvez recebeu herança, talvez ela era viúva, recebeu do marido, não sei, mas a Bíblia fala que ela gastou tudo. Tudo com médicos. Imagine você ali, vivendo num período desértico, onde você não poderia estar no meio da sociedade, onde você, talvez comida, como que ela iria comer, ela não podia trabalhar, ela não podia viver. Vamos pensar nessa mulher, porque a gente lê os textos, a gente não consegue imaginar de como as pessoas viviam naquela época. Mas para e pensa como uma pessoa não viveria dessa forma, em que a sociedade excluía, tudo que ela tocasse era impuro, os mestres da lei que elas procuravam, o sacerdote já tentou de tudo com ela, então ela era conhecida, era uma pessoa que pelo sacerdote, ela sabia quem ela era, porque ela já gastou tudo que ela tinha. Tudo que ela viveu ali, ela começou a gastar. E a Bíblia relata, você lê um pouquinho acima, Jesus estava indo para curar a filha de Jairo, em meio a uma multidão, ela vem por trás ali e toca nas vestes. E Marcos fala que no pensamento dela, se ela apenas tocar nas vestes de Jesus, ela seria curada. Agora você imagina essa mulher onde ela não podia tocar em nada, onde ela não poderia viver em meio à sociedade, ela ia em meio de uma multidão, escondidinha ali, tocar em Jesus. Se alguém pegasse ela ia ser apedrejada. Se alguém tocasse nela, ela ia ser considerada impura, e as pessoas à sua volta teriam que se banhar, fazer vários procedimentos para se transformar puro novamente. Então você imagina a dor dela vivendo isso há 12 anos, ela, a fraqueza, porque provavelmente ela não era uma pessoa forte por estar vivendo dessa forma. Ela ia escondidinha ali, e no coração dela, se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Cara, nós estamos falando sobre o vitimismo. A gente se transforma em vítima por pequenas coisas. Existe um ditado oriental que fala que tempos difíceis geram homens fortes e tempos fáceis geram homens fracos. Olha só que interessante. Nós vivemos em um tempo fácil, onde qualquer coisa a gente se vitimiza, onde qualquer coisa a gente se entrega, onde qualquer coisa é assim, começa a se pegar. O homem, eu sei que tem um pouquinho mais assim de dor, porque relatos falam que quando a mulher está nas dores de parto, o homem com dor de cabeça é a mesma coisa. Então vocês precisam entender os homens. É assim que funciona. Os homens têm um pouquinho mais, entendeu? Nós precisamos entender isso. Que nos tempos difíceis forma gente forte. E nos tempos fáceis começa a gerar pessoas fracas. Não que nós precisamos viver nos tempos difíceis, mas nós precisamos pegar os exemplos bíblicos, aquilo que gera fortaleza em nossos corações, aquilo que gera algo em nossos corações, e tentar viver fortes. E não se entregar por aquilo que nós vivemos. E o orgulho, gente, é a coisa que mais cega a gente nos nossos dias. Nós não queremos ser confrontados, nós não queremos sentar à mesa com pessoas e tentar identificar aquilo que nós estamos fazendo. Às vezes é mais fácil a gente afastar as pessoas de nós do que nós resolver os problemas. Porque existe algo dentro de nós que precisa ser transformado. Não foi isso que Jesus escreveu para nós. Ah, porque eu amo meu amigo, então ele lá, eu aqui. Não. O que aconteceu sempre? Vamos resolver, vamos estar juntos em comunhão e amor. O que tem dentro do nosso coração que está nos fazendo de vítima, que precisa ser transformado? Pensa, gente, na vida dessa mulher, a dor, ela viver assim.
Eu falei um relato sobre o Hamas aqui, gente, aquilo que aconteceu, eu sei que eu não vou repetir, mas cara, você vê a vida deles, eu chorava. Eu falava, Deus, cadê o amor ao próximo? Cadê o amor às pessoas? O que está acontecendo com esse mundo, com esse século? Será que nós estamos olhando aquilo que está acontecendo e nós tentamos ser uma nova criatura? Ou nós estamos vivendo apenas pelos nossos desejos, preocupações do nosso dia a dia, preocupações com aquilo que eu vou comer, com aquilo que eu vou pagar? Isso é importante, não estou falando para você deixar disso. Mas quando você começa a se transformar em uma nova criatura, quando você começa a buscar a Deus de verdade em primeiro lugar, as coisas vão ser acrescentadas, as bênçãos vão começar a seguir você de uma forma que você vai olhar e falar assim, nossa Deus, eu não sou merecedor disso. Você vai começar a ver que a sua vida, as pessoas à sua volta vai ser transformada por aquilo que você está vivendo. E se as pessoas à sua volta estão se afastando, ou você se afastando das pessoas, existe algo que precisa ser transformado. Existe algo que você precisa olhar para a sua vida e ser transformado. A Bíblia relata que esse toque da mulher, se você pegar pelos estudos, esse toque, normalmente, o símbolo dessa veste que Jesus estava vestindo é uma veste que representa os 10 mandamentos. Então, no original, quando ela fala assim, quando eu apenas tocar nos mandamentos de Cristo, eu vou ser curado. Não é só veste, mas as vestes tinham um significado. Que apenas ela começar a lhe tocar, entender que os mandamentos de Cristo, ou seja, eu quero viver o mandamento de Cristo, eu quero viver aquilo que Deus deixou para mim, eu vou ser curado. Essa veste tinha o significado dos mandamentos. E nós precisamos olhar para Cristo, buscar, correr atrás, indiferentemente de como nós temos na nossa vida, indiferentemente de que nós estamos sofrendo, talvez depressão, talvez angústia, talvez algum tipo de problema. Nós precisamos olhar para os nossos problemas e correr atrás da nossa cura, da nossa transformação. Não ficar parado, se vitimizando, porque eu vivi assim, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Não, busca a Deus. Comece a buscar. Mas eu não tenho força, eu não tenho isso. O Pedro e a Brenda relatou sexta-feira lá, foi lindo, né, Cléo? Ela falou assim, às vezes eu falava com Jesus, e era estranho, né, Brenda? Você falou, agora eu sinto que ele está próximo de mim, que ele é um amigo, como se eu estivesse conversando com um amigo. Cara, isso, quando ela falou aquilo, entrou uma felicidade no meu coração, porque é assim que começa, é assim que funciona. Nós precisamos olhar para Cristo, começar a falar com Cristo, entender que Ele está ali próximo. No seu dia a dia, ali você trabalhando, às vezes eu fico falando sozinho no caminhão, lá o cara fala, você está bem? Estou bem, estou aqui e tal. Porque eu estou tentando me comunicar, falar, ter relacionamento com Cristo, isso vai nos fortalecer. Eu estou, às vezes, ali, eu até o cara começou a trabalhar comigo esses dias, eu falei assim, o que eu estou fazendo de errado aqui? Que eu estou fazendo alguma coisa que está te magoando, alguma coisa porque ele é muito fechado assim e tal. Ele, não, são problemas que eu estou vivendo. Aí ele começou a se abrir, eu comecei a pregar, começar a lançar uma palavra. E ele falou assim, eu quero conhecer esse Deus. Eu quero conhecer isso que você vive. Eu falei, isso aqui é o primeiro passo. Se você reconhecer que ele vive isso, você acha que as coisas vão melhorar? Não vai melhorar. Porque para que eu melhore, para que eu tenha entendimento de que eu preciso melhorar, vai vir confronto naquilo. Se eu peço para Deus me dar calma, como que eu vou ter calma? Passando por brigas, confrontos. Eu vou aprender a lidar. Não que Jesus vai chegar assim, tirar de dentro do seu coração, sai aí, já era. Não. Por quê? Porque a nossa vida vai ser tratada dessa forma. Porque nós vamos ter mais encontros com pessoas, com situações. Se a gente não saber lidar, se a gente não saber viver com isso, a gente vai viver no vitimismo. Esse orgulho dentro de nós precisa ser trabalhado. A gente precisa olhar, ser confrontado, sentar à mesa com pessoas próximas. Fala o que eu preciso. Só que você tem que ir com o coração aberto, com o coração orgulhoso. Porque quando eu ia de Cavalência assim, logo no começo do casamento, amor, eu preciso disso. Aí tudo aquilo eu entendia, mas sabe quando... Não, estou certo. Foi um processo até eu entender que eu precisava ser transformado. Até eu parar, eu preciso olhar para mim. E não olhar para as dificuldades, não para as pessoas, não pelos problemas. Eu preciso olhar para dentro de mim, o que eu preciso. A minha forma de falar, gente.
Eu sou muito, às vezes, grosso, às vezes sim, Deus está trabalhando nisso, mas até isso, a forma de você falar, de você expressar uma atitude sua, vai gerar nas pessoas próximas de você, talvez distância, desentendimento. Às vezes você vai falar alguma coisa com a pessoa, ela vai ter uma interpretação diferente daquilo que você quis falar, porque você precisa, talvez não a pessoa, mas você precisa se posicionar. Entender como a pessoa pensa, como ela vive. Aí sim eu ter um diálogo da forma que eu vou estar no mesmo nível que ela, para a gente se entender. Nós precisamos ser quebrar esse orgulho dentro de nós. E essa mulher foi lá, tendo esse encontro com Deus, relou ali nas vestes de Jesus, e ela foi curada. Gente, imagine a fé dessa pessoa, fraca, no meio da multidão, podia ser morta, ela ali. Porque ela entendeu, ela sem nada, ela entendeu que ela precisava buscar algo para se ajudar, algo para ser curada. E eu falo para você, você às vezes reconhece algo no seu coração, na sua vida, mas será que nós temos tomado uma atitude de ir ao encontro da nossa cura? Talvez a sua cura não está em Deus. Talvez a sua cura não está em você. Talvez está em alguém próximo. Talvez está em médicos. Deus colocou os médicos também, gente. Então você precisa olhar para você. Procura ajuda. Pessoas que vão orar, te dar direcionamento. E ali sim, então, você começa um processo de transformação. Ah, Deus, aqui tem pessoas que chegou para nós e falou assim, eu preciso resolver isso. Beleza, a gente resolveu tal e tchau. E hoje a pessoa está com um problema, vem e volta. Por quê? Ela fica indo em cima e vindo. Porque ela não parou para ser transformada. Nós estamos em um processo de libertação, gente. O pecado corrompe o nosso coração a cada dia, a cada momento. Nós precisamos a todo dia pegar a nossa cruz em direção a Cristo e ser transformados a cada dia. Não apenas viver, eu acho que é assim, eu senti que é assim. Eu tenho esse entendimento que é assim, então eu vou viver assim. Porque eu aprendi na minha infância, a Bíblia explicou isso, o pastor falou isso, então eu tenho que viver assim. Não, gente, cada geração, cada tempo, existem formas de viver, de se falar. Existem formas de viver. Ontem a gente estava conversando com um casal em casa, e eles falaram assim, o que está acontecendo, que as pessoas estão depressivas, vivendo uma forma de tirando suas vidas. O que está acontecendo? As pessoas elas precisam entender, estudar psicanálise, psicologia para que ajude as pessoas. Todos os pastores eu falo que deveriam estudar psicanálise, psicologia, para entender o que está acontecendo nessa época. Porque é o que está acontecendo na época, as dores do passado, as dores do vitimismo, do orgulho, de tudo, gente. Por mais que a igreja está crescendo muito, tem pessoas aceitando Jesus, vivendo bonito, adorando a Deus, mas o seu coração está corrompido. A cada dia, gente, nós precisamos olhar para nós e ver o que nós precisamos ser transformados. Não é porque nós aceitamos a Jesus, gente, que nós não precisamos ser transformados, mudados. Paulo, você começa a ver Paulo teve encontro com Jesus. Paulo, ele sabia a Bíblia de cor. Ele teve encontro com Jesus, mas existe algo dentro dele que precisava transformar. A Bíblia fala que depois ele foi para o deserto, 3 anos ali. Então começaram a ser trabalhado, começaram a ser tratado. Depois ele foi um dos maiores encantadores, mas ele tomou uma posição de que ele precisava ser transformado. Se nós chegarmos apenas na igreja e querer adorar a Deus da nossa forma, do nosso jeito, e voltar para o nosso dia e o nosso coração ainda está corrompido, nós vamos ter falhas. As próximas gerações que você está implantando com falhas, com aspectos talvez ruins. Olha para nós, gente, vamos olhar para nós e ver aquilo que nós precisamos buscar. Como essa mulher foi rumo à direção a Cristo. Com fé, olha só, quando a Bíblia fala ali, então, que ela tocou, foi curada, e Jesus parou todo mundo, porque ele estava no meio de uma multidão, em que tocava alguém, tocou em mim, de mim saiu o poder. Jesus, ele não estava no encontro da mulher, a mulher foi no encontro de Cristo, e ali, no meio, ele fala, de mim saiu o poder, e aí os discípulos falam, Jesus, todo mundo está te tocando ali, te empurrando,
como alguém, como todo mundo está te tocando, não, mas existe alguém que de mim saiu o poder. E aí ele fala, quem de mim saiu o poder, quem de mim me tocou? E ali então a mulher se prostra diante dele e ela fala, fui eu. Eu tenho a série do The Chosen que mostra ali ela sendo tocada, as pessoas ali, ela se prostrando, é muito lindo, vocês assistem essa série. Mas ali então ela se prostrou diante de Jesus e ali ela falou, fui eu. Agora você imagina, todos ali, muita gente conhecia essa mulher. Os sacerdotes estavam próximos de Jesus, conheciam a mulher. Pela lei, o que deveria fazer? Apedrejar essa mulher ou exilar ela de algum lugar. E o que Jesus fez? O que Jesus fez? Chegou perante ela. Falou, fica-te em paz. Fica-te em paz. Olha a palavra que Jesus falou. Versículo 48. Tem bom ânimo, filho. Algumas versões falam, fica-te... tá aqui, ó. Temos bom ânimo, filho. A tua fé te curou. Vai-te em paz. Algumas versões falam, tem bom ânimo, se fique em paz. Imagine só, então, Jesus ali já parou tudo aquilo que ia ser julgado perante a mulher. Quando ele fala, vai-te em paz, ele está já praticamente mostrando para as pessoas à volta que ela foi curada. Porque o julgamento iria vir sobre aquela mulher. As pessoas à volta poderiam matar ela ali, isolar ela. Mas Jesus já parou, vai-te em paz. Tenha bom ânimo. Vai-te em paz. A tua fé te curou. A tua fé te curou. Aonde nós temos baseado a nossa fé? Porque a transformação de vida não apenas está baseada em saber a Bíblia. Eu falei, estava relatando aqui na GC em que eu estava buscando muito a Deus, estudando, mergulhando, procurava do original, fazia isso, aquilo. E aí uma missionária chegou para mim e falou assim, olha, você precisa ter mais tempo com Deus. E aí eu peguei e falei assim para ela, assim, como assim ter mais tempo de Deus? Se eu fico lendo a Bíblia, eu estudo, faço isso. E aí eu falei, não, tá, vou ter um tempo com Deus. E quando comecei a ter um tempo com Deus, Deus falou assim, que adianta você estar sabendo as Escrituras, mas não se relacionando com o autor das Escrituras. Ele falou muito forte com isso. Por que você está querendo saber as Escrituras e não se relacionando com o autor das Escrituras? E eu comecei a mudar então a minha forma de olhar para as coisas. Comecei a olhar então para que eu preciso me relacionar com Deus, ter uma fé. A fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Só que se você pegar ali a fé no original, você começa a ver que o ouvir não está apenas relacionado a você vir ouvir aqui a palavra de Deus, ou apenas você ler, mas você escutar a voz de Deus. O ouvir a palavra de Deus não é apenas isso, mas ouvir a direção de Deus. Isso te gera fé. Como assim, olha? Se Deus te leva a orar para uma pessoa, você não vai estar carregando a Bíblia, mas Deus fala assim, olha para aquela pessoa. Você ouve audível aquela voz de Cristo na sua ora para aquela pessoa. E você vai lá então, ora, isso vai gerar fé. A fé vem pelo ouvir. Se nós não temos um relacionamento com Cristo, como que nós vamos gerar fé? Como que nós vamos ser transformados sem esse relacionamento com Cristo? Porque, como assim, Roger, ter um relacionamento com Cristo vai te transformar? Quando você começa a ter um relacionamento, você começa a pegar aspecto daquela pessoa, você começa a se moldar o seu jeito com aquela pessoa que está ao seu lado. E quando você está se relacionando com Cristo, é a mesma coisa. Você começa a estudar Cristo, você começa a viver com Cristo, orar, ver aquilo que Deus nos dá. Você começa então a ter aquelas características de Cristo em nosso coração. Não as características do passado, não das pessoas mais à nossa volta, mas de Cristo que está nos relacionando com Ele. Nós precisamos parar de se vitimizar. O orgulho. Olha para o espelho e fala, o que você precisa mudar? Dá um de doido. O que nós precisamos mudar? Senta, gente, com pessoas à sua volta. Fala, o que eu estou fazendo? Deixa o orgulho de lado. Deixa tudo de lado. Fala assim, o que eu preciso ser transformado? E você também tem que ter esse coração quebrantado, de humilhação, de entender o que as pessoas, e olhar para aquilo. Ah, você é muito chato, você é muito estressado, você é isso, é aquilo. Tá, vamos olhar. Sou. Aí eu começo a olhar as minhas atitudes. E aí eu começo a analisar os pontos de gatilho que
que gatilha isso. E desses pontos eu vou ver da onde que vem na minha infância, o que estava nesses pontos de gatilho. E aí lá na minha infância eu talvez tenha uma cura, talvez um perdão, algo do que eu estou vivendo hoje. Tem aspectos de lá de trás, talvez um perdão, talvez algo de restauração que está precisando na sua vida, de que você vive hoje estressado, talvez existe algo, esse é um socorro que você está pedindo, porque existe algo lá para ser curado. Talvez um perdão, não sei, mas Deus vai revelar, vai trazer a memória. Pede para Deus, Deus, o que eu preciso? Se você não tem pessoas próximas, comece a se relacionar com alguém confiável. E aí senta com essa pessoa, olha, o que eu preciso? Quais as minhas atitudes que eu estou fazendo que está me afetando a minha vida, afetando o meu relacionamento, afetando as pessoas a meu redor. Comece a fazer isso para você ver como as coisas vão ser transformadas. Só que pegue pessoas que não é fofoqueiro, pessoas que não falam da sua vida, pessoas que vão estar realmente com você. Amém? Quero deixar essa palavra para vocês, né? E que nós possamos juntos ser transformados, viver um verdadeiro evangelho, uma transformação de vida. Não apenas aceitar Jesus, mas ser uma nova criatura. Deixar que o Espírito Santo de Deus entre. Nós buscamos ajuda, nós buscamos o Espírito Santo, nós buscamos relacionamento para que nós sejamos transformados. E não evite confrontos. Vai arrumar os confrontos, que é os confrontos que vai transformar quem você é. Amém? Quero deixar essa palavra, fica em pé para a gente estar orando, a gente vai estar ceando também. Já nos pode estar pegando a ceia, o pão, também já vou estar orando pela ceia e pelo pão.